próprio em mim. Deixa eu botar mais uma música aqui. Pra dar tempo pro pessoal chegar. Sexta-feira o trânsito sempre fica pesado. Não é não, irmão Will? Vamos lá. Deus nos deu um dia pra pensarmos no que Ele fez. Separado, abençoado, santificado, dia de louvor. Dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial, pra lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados dessa vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor. Nesse dia tão precioso, dedicamos tempo pra servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Tudo bem, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E aí, todos bem? Sobrevivemos a essa semana. Irmã Marlúcia, bem-vinda. José Bricênio, seja muito bem-vindo. Ele sempre está presente aí, tanto aqui quanto no YouTube, lá não falta online. José, precisamos de você lá na igreja lá. Qualquer dia desse você vai lá. É o pai da Sara. Sim. Mas sempre que der, apareça lá presencialmente, para a gente poder lhe dar um abraço, tá bom? Quem mais aí? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? E jovens? Olha, Mira, Michele, é de Suzuka, esposa do José Bricênio. Feliz sábado! Feliz sábado! Feliz sábado! Mateus, Oi. Quero falar depois, tá? Tá, tia, pode falar. Essa semana a gente recebeu o resultado. Tá dando companhia? Talvez o Mazinho não tá com... Não, eu tô em São Paulo, filho. Eu não tô em casa, não. Desculpa, tia, desculpa. Pode ser o notebook do Danilo aqui pertinho. Pode ser. Se estiver aberto, ele vai dar microfonia.
assim, terça-feira a gente recebeu o resultado da ressonância, né? E assim, fizemos os exames e assim, tivemos um resultado muito positivo. Até os médicos, eles ficaram assim, sabe? Sem entender o porquê das coisas, porque, tipo assim, eles estavam esperando um resultado e a gente recebeu outro, entendeu? E eu te falo assim para eles assim que é o poder de Deus, é o milagre de Deus, né? Porque assim, os exames dele é para dar o documento, o físico dos exames do Danilo, ele diz uma coisa, mas ele apresenta outra, né? Então, assim, ele está muito bem. E eles estavam com a visão de que esse tumor dele já fosse aumentar até, provavelmente, ele precisar fazer uma cirurgia, entendeu? E assim, não cresceu nem um milímetro. Nem um milímetro. E assim tá do mesmo jeitinho que deu na primeira, muito pequeno. E aí eles disseram assim que é um resultado muito positivo para nós. E a semana que vem, se Deus quiser, a gente já volta para casa. Eu tenho mais Amém. uma consulta na terça-feira, então provavelmente quarta ou mais tardar quinta-feira a gente está em casa de volta. E agradecer a Deus, né? Sim, sim. Eu sempre falo que o Danilo é um rapaz muito forte, né? Assim, Sim, meu vai, filho é um milagre, sabe, Matheus? Meu filho é um milagre. com certeza. Que assim, da hoje ninguém nem espera, sabe? Dele ter um resultado bom. E ele dá. Eu falo assim para os médicos, quando a gente conversa, é Deus, entendeu? É Deus. Tanto é que assim, os relatos de outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico que o Danilo, entendeu? O Danilo já pelo histórico deles, o Danilo já vai por quase 2 anos, né? Então, assim, eles disse que ele está muito bem, porque normalmente eles esperam, né? Ele disse assim, ele vai ficar bom, o Danilo vai ser um milagre que a gente vai testemunhar muito ainda o milagre dele. Só Nós, agradecer a Deus, compartilhar com vocês a minha alegria. Meu choro não é de tristeza, meu choro é de alegria, entendeu? certeza, tia. Nós ficamos felizes, tia, de ouvir isso, estamos sempre orando e torcendo por ele. Vamos ver essa história no Provar e Ver. Se Deus quiser. Vai aparecer lá na tela da nossa igreja, esse testemunho aí. Uhum. Você vai estar orando por ele, velho. E assim, Deus tem usado a gente também para ajudar algumas pessoas aqui, sabe? Eu encontrei essa semana uma irmã adventista de Macapá, também bolando, igual como eu fico aqui com o Danilo, né? Então, eu ajudei ela, assim, para orientar ela como é que ela vai fazer, porque ele fica assim meio perdido nas coisas, né? Ajudei até ela em conseguir um lugarzinho para ela ficar aqui, ela alugar um lugar para ela. E assim, sabe, gente boa, procurando as coisas, mostrei para ela onde era a igreja, onde é que ela ia ter. E assim, falando com o Mazinho aqui, você vê muita gente necessitada, sabe? Tipo assim, aqui na pousada onde eu tô, eu consegui esses dias ajudar gente, assim, muito carente, entendeu? E que a gente tem, tipo assim, não me custa nada, eu tenho um alimento aqui que a gente comprou e aqui onde eu tô eu posso fazer comida, né? E a gente tem compartilhado o nosso alimento, assim, com gente que não tem a mínima condição, que come muito ruim, sabe? E Deus tem me usado para que eu possa ajudar essas pessoas também. Eu creio, assim, que Deus tem me colocado aqui não é à toa, para ajudar outras pessoas também. Certo. Amém. Importante onde o cara aí. E aí, Danilo? Opa! Beleza? E aí, Danilo? Tudo certinho? Tudo tranquilo. E aí, Danilo, tudo bom? Tudo, José. Essa semana a gente já volta para casa, José, se Deus quiser. Semana que vem a gente já está de volta em casa. Que bom. Fico muito feliz. Estaremos aguardando vocês. Eu vou ter que dar continuidade aqui à programação. Tá dando microfonia em algum. Pronto. Acabei desligando todos aqui, mas não é por grosseria não, tá, gente? Porque senão acaba interferindo. Já sei de onde vem o microfone aí. É do pessoal
Aí Ô, da Brunão. Michelle e do José, que eles estão meio perto, aí quando abre o microfone dá o eco. Pode ser. Só cuidado aí, pessoal, com isso. Eu vou botar agora o nosso hino oficial da semana. Eu vou. Olha o Bruno e família limitada aí, ó. Família PG jovem. Eu falei pra ele que o PG dele ia ser o PG jovem. Não é não, Bruno? Botar aqui a música pra gente já passar a palavra daqui a pouco pro irmão Euler. A gente tá esperando os outros chegarem. Ah, beleza. Saindo o áudio certinho aí? Não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. E a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. A quem perdi razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino, só me resta dizer: eu vou. Só me resta dizer: eu vou. Tudo bem? Bruno? Tá me ouvindo aí? Pode fazer a oração pra gente, meu amigo, por favor? Oremos. Estão ouvindo? Sim. Sim, Beleza, beleza. Oremos. Pai grandioso, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia da Semana Jovem. Obrigado também pelo sábado, obrigado por ter nos trazido em segurança
ter nos trazido segurança aqui na casa do Eduardo, ter mantido a segurança também conosco durante a semana. Muito obrigado por isso, Senhor. Que eu possa agora abençoar a mensagem, que a mensagem possa vir e nos confortar, possa também nos trazer esperança, possa nos aperfeiçoar, Senhor. Que eu possa estar com o Euler, Senhor, que vai passar a mensagem, não sei se é ele que vai passar a mensagem hoje ainda, mas que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa abençoar a mensagem para que ela possa vir nos aperfeiçoar, Pai. Vem nos abençoar, abençoar todos que estão assistindo a mensagem. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Antes de eu passar de fato para o irmão Euler, só lembrando aí que amanhã, hoje é o penúltimo dia, e nós finalizaremos a nossa semana amanhã. Cara de tristeza aí na tela. Aí. Então, amanhã pela manhã, tá, pessoal? Às 8h15, às 8h40, nós iniciaremos aí a escola sabatina e o culto a partir das 10 horas. A nossa transmissão inicia às 10 horas com o culto, tá bom? Os jovens e os agregados aí, todos que quiserem participar conosco, devem preferencialmente estar com o uniforme A, que é o uniforme da camisa branca, calça cinza, saia cinza e os sapatos pretos. Quem não tiver, pode ir com esse uniforme aqui, que é o B, tá? Para poder nos ajudar lá durante a programação. Amanhã é o Dia Mundial do Jovem Adventista, tá bom? Mauel, a palavra está com o senhor. Obrigado, boa noite, feliz sábado a todos. E que Deus nos abençoe nessas horas que antecedem o Santo Sábado do Senhor. Que para nós já é sábado, né? Vamos lá, estão vendo aí, estão visualizando bem? Sim. Sim, patrão, tudo bem. A verdadeira invasão dos extraterrestres. Esses títulos não são meus, tá? São do sermonário destinado à mensagem dessa semana. Então, se vocês tiverem reclamar, reclame com o pessoal da divisão sul-americana, não é comigo não, tá? Eu pensei que era do Fred, irmão. Tem jeito também do Fred. Tem jeito, é todo aquele jeitão especial de ser. Mas vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos ler logo a nossa passagem central, que está em Apocalipse 19, verso 11 a 16. Eu vou ler aqui e acompanha aí, por gentileza, por bondade, na Bíblia de vocês, que vocês têm acesso. Aqui eu leio o seguinte, capítulo 19 de Apocalipse, verso 11 a 16. É uma leitura meio longa, mas vamos lá, ela é necessária. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou Verbo. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Finalmente, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, este é o nosso texto central para o nosso estudo de hoje. Sendo assim, vamos ao próximo slide. Nosso planeta será invadido? Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, recentemente, ao ser perguntado acerca da existência ou não de extraterrestres, declarou, como diz o pessoal, abre aspas, quando se trata de alienígenas, há coisas que eu simplesmente não posso dizer no ar. A verdade é que, quando cheguei à presidência, perguntei, existe um laboratório em algum lugar onde guardamos os espécimes alienígenas e naves espaciais? Eles fizeram algumas pesquisas e a resposta é não. Fecha aspas. Então, isso aqui é aqui do lado nós temos uma imagem a respeito de um filme que fala sobre invasão de extraterrestres, e aí, isso é só para despertar a curiosidade. Como eu falei para vocês, quem idealizou essa semana
planejou os textos de forma a trabalhar com os jovens, e uma das formas de atraí-los seria colocar algo que é da vivência deles, faz parte dos costumes, vamos dizer assim, desses jovens, e não se pode negar nem olvidar que existe esse interesse por filmes. Eu mesmo sou um dos que me interessam, não tanto talvez quanto o Fred, mas tenho umas preferênciazinhas por alguns filmes. Entre eles, ficção científica. Vamos lá, a verdadeira invasão. É importante entendermos que essas são apenas teorias da conspiração que não têm base alguma. No entanto, o livro de Apocalipse nos fala sobre uma verdadeira invasão de extraterrestres. Será a maior invasão da história, mas não se trata de seres de outros planetas inventados pela imaginação humana, mas de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como lemos ainda há pouco, que retornará à Terra na companhia de seus anjos e em cumprimento de sua promessa. Quando eu olho para essa imagem, eu fico pensando, será que vai ser assim mesmo? Tem um detalhe aí, né? Como sempre, as gravuras, as figuras que são apresentadas aqui, nem sempre elas representam exatamente o que o texto está dizendo. Aqui eu só trouxe uma ideia da volta de Jesus, porque, como nós já lemos ainda há pouco, Jesus está com uma vestimenta vermelha, de cor de sangue, tinto. Então, esse aqui é só para ter uma ideia da volta de Jesus e também para nos preparar para o que vem na sequência. O líder da invasão, aí nós vamos ver. Nos tempos antigos, os grandes generais romanos que governavam o mundo nos dias em que o Apocalipse foi escrito, costumavam entrar em Roma após suas grandes batalhas e conquistas, cavalgando à frente de seus exércitos. Eles vestiam-se com roupas elegantes e usavam uma coroa na cabeça, símbolo de vitória. Então, era mais ou menos isso aqui, né? Voltando aqui. Não é ainda esse aqui, lá para frente. Hein? O apóstolo João apresenta Jesus como um general triunfante que vem vestido de vermelho. Então, a vestimenta de Jesus ao voltar é assim, segundo o que nós lemos ainda há pouco, em Apocalipse 19, eu acho que é o verso 15, né? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, do vinho do furor e da ira do Deus Poderoso, e no manto e na sua costa é escrito este nome, mas não vi aqui vermelho, não. Tem um negócio aqui que falou vermelho aqui. Vocês que têm a visão melhor, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira. Não, é o... É o 13. Falou aí? É o 13, vamos lá. Ele estava vestido de uma veste ou de uma vestura tingida em sangue. Então, a veste que é essa aqui, ó. Não é branca, não. É essa cor aqui. Cor avermelhada ou cor de vinho. Como será a invasão? Embora não possamos descrever com precisão o evento da segunda vinda, a Bíblia revela pelo menos 5 verdades que descrevem a maneira como Jesus retornará. Jesus virá de forma literal, Jesus virá de forma visível, Jesus virá de forma audível, Jesus virá com um exército de anjos e Jesus virá e sacudirá a terra. Então, essas 5 características apontam como será o evento chamado Volta de Jesus. Aqui também é só para ilustrar, não é exatamente assim, mas vamos lá. Agora vamos começar a ler os textos. A segunda, Jesus virá de forma literal e visível. Então, essas 2 características. A primeira, a segunda vinda de Cristo não é, como alguns ensinam, simplesmente um retorno espiritual ou simbólico. Pelo contrário, a segunda vinda será literalmente um evento. Isso vai ocorrer de fato. Quando Jesus subiu ao céu, depois de sua ressurreição, 2 anjos falaram aos discípulos, dizendo, eu queria que alguém lesse esse Atos 1, verso 11, na versão de vocês aí. Alguém pode ler aí? Pode ser o Isaquiel? Já estou com ele na mão aqui. Já, pode ler, por favor. Atos 1, quanto, irmão? Atos 1, verso 11. 11, né? Vamos lá. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, aqui não. Se o paralelo é a ascensão de Jesus, que isso se deu de forma visível, foi literal, então
o retorno dele também vai ser dessa mesma forma. Esse já é o padrão. Então, aqui nessa tradução está escrito assim, ó, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Em outras palavras, Jesus voltará pessoalmente. A segunda vinda será uma aparição literal, assim como ele prometeu. O mesmo Jesus que realizou os grandes milagres, que morreu e ressuscitou, virá nos buscar e nos levará consigo. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir, eu não sei se... Eu acredito que era plano ser uma série, o Messias. Só que eu só assistia ao primeiro episódio. Eu não consegui ver depois, não ouvi falar de divulgação de outros episódios, sequências. Mas esse Messias que aparece do filme aí é tão visível, tem a forma humana tanto quanto o próprio Jesus teve na Terra. Então, embora a gente perceba que alguma dessas pessoas que apresentam esses filmes, esses diretores, esses escritores que idealizam esse filme, tentam, às vezes, mudar algumas coisas, mas, pelo menos nesse caso, não tinha nenhuma discrepância no sentido de que Jesus era um ser humano, ele era um ser humano, e ele era visível, ele era humano, visível, e andava nesse mundo aqui como todos os outros seres humanos, só que esse Messias apresentado aí no filme tem uns poderes também muito parecidos com Jesus, só que ele, a exemplo de Jesus, ele só realiza milagres quando ele quer, não atende muito ao apelo da população assim, que está ansiando por ver milagres acontecerem, como se fosse uma espécie de brincadeira ou de demonstração de poder. Não, a exemplo do próprio Jesus da Bíblia, Jesus só age quando é necessário, não para atender expectativa de curiosos. Na sequência, nós temos a outra característica, que é a forma visível. Jesus virá de forma visível. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Volto a ler. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não tem como duvidar. O texto lido há pouco confirma isso aí. Não deixa margem para dúvida em nossa mente sobre como será a vinda de nosso Senhor. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É óbvio que aqui teria que ter uma explicação. Esses que transpassaram, eles vão ressuscitar numa ressurreição especial, mas aqui não nos cabe, nem há tempo para nós nos aprofundarmos no tema, porque esse seria um outro assunto, uma outra oportunidade. Mas aí o parágrafo seguinte diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O amém quer dizer que isso vai acontecer, é uma promessa que vai ser cumprida. O próprio Jesus descreveu sua segunda vinda como um evento visível. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Outra afirmação de Jesus Cristo, outra profecia que está lá em Mateus, capítulo 24, verso 30. Nós temos também o 3, que diz assim, né, Jesus virá de forma audível, Jesus vai fazer com que as pessoas ouçam o retorno dele. A Bíblia é clara ao ensinar que não veremos simplesmente Jesus voltar, mas também o ouviremos. E aí tem, para adiantar, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se estão anunciando, se tem uma trombeta, se isso vai fazer barulho, isso vai chamar a atenção dos povos. Isso não vai acontecer de forma assim, como é que pode, secreta, escondida, camuflada. Não. A própria descrição mostra que esse anjo vai tocar trombeta, e é tão forte essa trombeta que até desperta os mortos, Jesus Cristo, para que eles sejam ressuscitados para
subirem com Jesus para a vida eterna lá no céu e depois, claro, retornam à terra. Mas não pode ser algo que não tenha essa evidência de ser um som tão, vamos dizer, tão imponente, porque se ressuscitar os mortos, isso também certamente que vai fazer com que os que estiverem vivos ouçam esse momento, essas trombetas, vamos dizer, esse evento que está ocorrendo. Não é algo silencioso, portanto. Caso haja ainda alguma dúvida, o apóstolo Pedro também se referiu a um grande som. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Aí eu disse, mas ladrão vem na calada da noite, vem no silêncio. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. É claro que a segunda vinda de Cristo será estrondosa. Haverá gritos e trombetas e todos os tipos de sons intensos. Agora eu quero voltar aqui, um ponto aqui com vocês aqui. Diz aqui assim, ó, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. E aí, isso não parece, se nós fizermos uma leitura mais cuidadosa, que está em contradição com o que vem depois, que foi explicado que vai ter fogo, as obras vão desaparecer, porque vão ser destruídas. Não existe aí uma contradição. Se nós formos olhar por esse lado, tendo essa visão, por óbvio que vai nos parecer que há uma contradição, pelo menos uma vez. Mas acontece que aqui está falando, o dia do Senhor virá como ladrão, porque esse dia não é que venha na calada, não está se referindo a isso, ao aspecto silencioso, algo escondido, algo feito de forma premeditada, sem que haja manifestação, para que alguém perceba o movimento do larápio. Não é essa, a ideia é que ele vai vir como surpresa, a ideia é que é de surpresa, sem previsão para que o dono da casa pudesse se proteger do ladrão. Então, não é o sentido de que ele virá de forma silenciosa, ele virá de forma inesperada. Então, aqui, a questão do ladrão, o aspecto do ladrão, não está relacionado à forma como o ladrão agiria de forma silenciosa, mas sim que virá de surpresa, mas haverá barulho, haverá trombetas, haverá gritos, haverá sons. Número 4, outra característica aqui, e fala sobre o exército dos anjos. Jesus virá com um exército de anjos. Quando Jesus voltar, ele não estará sozinho. A Bíblia diz que os anjos o acompanharão. E aí vem Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Mateus 25, 31. E agora, outro aspecto, é como alguém já disse, que quando se lê e se estuda o livro de Apocalipse, necessariamente se tem que entender que o contexto também deve ser entendido à luz do livro de Daniel. E aqui faz referência, que eu queria que alguém lesse aí, pode ser o Murilo. Murilo pode ler a Daniel 7:10. Espera aí um pouquinho. É Daniel 7:10. Daniel 7:10. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. A tradução que está aqui, para mim, ela é mais, vamos dizer, atual, porque ela diz assim, olha, milhares de milhares o serviu e milhões de milhões estavam diante dele, porque o outro fala miríades. A ideia de miríades é, de novo, 1000. Mas aqui, a atualização vai dizer assim, que eram milhares, depois eram milhões. Mas a ideia de que é muita gente. Eu não sei se anjo conversa muito, mas essa quantidade toda de seres vindo para a Terra vai fazer algum barulho. Não é possível, né, que isso seja tão, vamos dizer, tão silente. E diz aqui que toda a hoste angelical vem com Jesus para a Terra. Então, além de Jesus vir, vem também uma comitiva feita pelos anjos que compõem o exército celestial. Então, imagine essa beleza. Eu queria voltar aqui um pouco, mais ou menos aqui, assim, ó. Essa ideia que eu tenho. É óbvio que, fazendo as adaptações aí para Jesus, que ele não vem com essa vestimenta branca, obviamente. Mas a ideia, para mim, é isso aqui, assim.
Imagina só, o céu nessa hora vai ficar vazio, somente vai ficar lá Deus Pai. Então, a ideia é essa aqui que eu percebo da volta de Jesus, essa invasão de extraterrestres, né? Porque se não são da Terra, são extraterrestres, mas só que são seres angelicais, são anjos. Então, para mim, a ideia desse retorno, dessa chegada de Jesus ao nosso mundo, ao planeta Terra, para mim assim. Eu tenho essa. É claro que aqui a gente está dando uma ideia, é a minha percepção, não quer dizer que vá ser assim ou seja necessariamente assim. Né? Voltando para cá, já lemos aqui, e aqui nós temos um grande terremoto, é outra característica, a quinta característica. Aqui, a imagem que vocês têm à direita já dá uma ideia de como mais ou menos essa imagem reproduz um pouco mais a Apocalipse que nós lemos ainda há pouco. Olha, ele vem montado à frente como um imperador, como um rei, ele vem de vermelho, vem com uma coroa e o séquito. O seu séquito o segue. Então, a ideia, é óbvio que eu imagino que não seja assim de cavalo. Essa, para mim, é apenas uma alegoria para simbolizar a ideia de como era no passado, né, com os imperadores romanos, para se ter uma ideia do nosso tempo. Hoje, acho que isso seria diferente. Né? Não vou nem falar como seria o meio de transporte, mas a ideia que houve na época, na visão de João, e hoje chega para nós é essa aqui, mas essa está mais de acordo, a meu sentir, com a descrição que está em Apocalipse, que nós lemos ainda há pouco. Sim, vamos lá. Número 5, um grande terremoto. Jesus virá e sacudirá a terra. A volta de Cristo também abalará os próprios fundamentos da terra, como se um terremoto global estivesse demolindo o planeta. Aí vai, Apocalipse diz assim, né? Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Aqui eu não posso, mesmo que eu não tenha formação em astronomia ou astrofísica, é óbvio que essas estrelas aqui podem ser meteoros, são meteoritos, né? Meteoritos, fragmentos de meteoros que são meteoritos. Porque se a estrela cai aqui em cima, ela destruiria, então não pode ser estrelas. Essa foi a visão que João teve, e a compreensão dele levou, obviamente que ele não tinha formação astronômica, nem astrofísica, então ele, dentro da concepção dele da época, ele descreveu como se fosse a estrela do céu caindo sobre a terra. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Para mim, isso aqui é outra demonstração também de poder. Como é que o céu vai recolher-se como um pergaminho? Quando a gente tem a ideia de pergaminho, né, só voltando um pouco no passado, voltando lá aqueles filmes, aqueles desenhos em que aparecem alguém anunciando, um atalaia anunciando uma decisão real, por exemplo, e aí levava aquele pergaminho ali enrolado e desenrolava e lia, né? É essa a ideia que vai acontecer com o céu. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu tenho suposições, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu não tenho assim do Senhor, não tenho segurança, mas que para mim isso é curioso. Agora, nesse período aqui, já vamos dizer, de maravilhosas e assombrosas manifestações do poder de Deus, tudo vai ser visto de uma forma sobrenatural, porque o que nós estamos vendo aqui é a descrição da volta de Jesus, e isso não vai ser um evento comum, vai ser algo para lá de sobrenatural dentro da nossa compreensão humana aqui. E vai, finalmente, diz assim, então todos os montes e as ilhas foram movidos de seu lugar. Imagine também isso, o relevo da Terra sofrendo essas modificações aqui. As ilhas, né, desaparecendo, se movendo, enfim, toda essa manifestação da natureza dizendo que o Criador do céu e da terra, o seu Criador, portanto, o meu Criador, o nosso Criador, vai se manifestar com esse poder todo sobre a humanidade, sobre o planeta Terra. Imaginem isso. Para mim, eu ainda não consegui ver isso em nenhum filme de ficção científica, essa abordagem assim tamanha, porque é algo que foge à compreensão humana, mas isso vai acontecer. Nós cremos nos novos céus, em uma nova terra, e, portanto, essa terra e esse céu serão renovados. Agora, um detalhe. Quando a gente fala que é um novo céu, uma nova terra, não significa que eles vão ser recriados do nada, que o planeta Terra vai ser destruído, vai ser feito, não.
Esse novo céu e nova terra quer dizer que serão renovados. O grego dá a ideia de renovado, aquilo que era antigo e foi melhorado, foi reformado. A ideia é essa, de algo que existe, mas que foi trabalhado, melhorado, pintado, ajeitado, consertado, para que, inclusive, sobrepujasse até a sua primeira origem. E eu fico encantado encantado no sentido de surpreso, quando eu leio essas mensagens, ensinamentos de Deus, que embora já esteja caminhando para a fase da terceira idade, né, que é a fase da velhice, mas eu ainda sonho com essas coisas como se fosse um menino. Eu idealizo isso como se fosse um menino ainda que lê aquelas historinhas do passado, contadas pela minha avó, finada avó, pela minha mãe, e imagino isso. Para mim, eu não perdi essa essência de acreditar nos contos, e quando eu leio e visualizo um pouco essa descrição de Apocalipse, eu fico impressionado com o que vai acontecer com o nosso mundo. O bom é que nós estamos do lado certo, daqueles que vão ver isso sem temor e tremor. Pelo contrário, nós vamos nos alegrar, porque esse Jesus é o nosso Salvador. E a conclusão, né? Porque, sabe, amanhã é sábado, hoje a gente tem que dormir, descansar, eu ainda tenho que ajeitar a mensagem para amanhã. Ela já foi começada, mas ela requer mais cuidado, porque amanhã é sábado. Então, nós vamos concluir aqui já. Aqui diz assim, né? Porém, tem mais uma característica, né? Tem mais uma característica que foi omitida aqui, com relação que esse evento é decisivo. A volta de Jesus é decisiva. Não existe depois outra oportunidade, outra situação para permitir que as pessoas se salvem ou se percam. Ali já é o fim de tudo, já é o final, o grande final, já é o finalzinho, já é o último filme da série, já é o último epílogo do não sei de que aí, da série, da temporada, enfim. Não tem mais depois dele, não. Depois desse evento, não tem mais. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Quando Jesus vier, o mundo será dividido em dois grupos, os salvos e os perdidos. Apocalipse 6, verso 15 e 16, descreve o grupo perdido da seguinte forma. E olha aí, o grupo contrário, que não está preparado para a volta de Jesus, o que vai dizer? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Alguém, com uma curiosidade, com uma leitura mais atenta, vai perceber que tem algo estranho nessa passagem. Alguém quer destacar algo aqui que você diz assim, opa, isso aqui não parece estar meio assim, fora de contexto, será que é assim mesmo? Alguém percebe aqui, vou ler fazer a leitura com mais calma, ver se alguém percebe algo diferente aqui. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Alguém quer comentar algo que achou estranho aqui? Eles falarem... Diminui. Estou ouvindo aí. Alguém quer comentar? Cortou teu microfone. Agora sim voltou. Agora sim. Eu acho estranho eles conversarem com os montes. Valdelário, né? Vai lá. Acho estranho eles falarem com os montes e os rochedos. Isso implica que eles, na minha visão, assim, que eles estavam adorando, né? Tendo os montes e os rochedos como ídolos, né? Como deuses. Foi uma boa, gostei. Mas alguém tem mais aí? Uma ideia? Vou contar até 5. E que o juízo também ele é universal, atende a todas as pessoas. 2, 3, 4, 5. É o detalhe, irmãos, olha aqui. Isso o detalhe... Pode falar. O detalhe que eu observei aqui é que ele fala todo livre, ou seja, né, toda pessoa livre, aí eu vejo assim, toda aquela pessoa que estava livre para escolher entre o certo e o errado,
essas pessoas que estavam livres pediram para cair o rochedo sobre elas. Ou seja, então elas escolheram o caminho errado em vez de ter escolhido o certo. Então pediram para o rochedo cair em cima. Muito bem, vocês me surpreenderam. Vocês me surpreenderam. Mas eu vou acrescentar algo mais para vocês. Olha aqui, assim. Eu acho que aqui... Opa, fala aí, irmão César. Aqui eles se escondem e, ao mesmo tempo, eles querem que caia a rocha. É um pouco estranho, né? Se eles querem que caia, não pode esconder, né? Tem que se amostrar. Olha só, vocês conseguiram observar uma coisa que eu achei importante. Vocês se lembram, não é esse, eu vou fazer um suspensezinho aqui, hein, tá? Vocês se lembram que existe uma diferença de cair sobre a rocha e cair sob a rocha? O que nós cristãos temos que fazer? Nos cair sob ou sobre a rocha? Vamos colocar, para nos facilitar, porque às vezes as palavras são muito parecidas, nós temos que cair em cima da rocha ou embaixo da rocha? Em cima. Em cima. Em cima da rocha. Então, o que vocês falaram é muito certo. Quer dizer, as rochas, o que tem? A ideia, se elas não têm medo, as pessoas que confiam em Jesus. Por quê? Porque estão seguros que a rocha eterna é Jesus Cristo. Então, eles podem cair sobre, já se lançaram há muito tempo sobre elas, foram reconstruídos como um vaso que foi quebrado e restaurado. Mas quem não passou por esse processo, ao ouvir a rocha, ao ouvir lá o reino de Deus, ele vai destruir essas pessoas, infelizmente. Mas tem outro detalhe aqui. Vejam só como vai chegar, a que ponto vai chegar a humanidade. Olha aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, irmãos, vai haver de novo, em grande quantidade, escravidão. Até que ponto vai chegar a humanidade? Já existe lá na Europa, nós sabemos disso. Mas existe isso na África, mas isso vai ser ampliado, porque vai haver escravidão de novo, em sentido mais amplo ainda do que nós estamos vendo hoje em dia. Não vamos entrar em detalhe aqui sobre os turismos sexuais lá na Europa, em outros locais, mas existe uma escravidão branca, existe uma escravidão sexual, e vai existir aqui também, de vez em quando tem uma abordagem da Delegacia do Trabalho, do Ministério do Trabalho, para libertar pessoas que estão sendo mantidas à condição análoga de escravo, porque estão trabalhando de uma forma de escravidão. E isso vai acontecer agora, imagina, século XXI. É como se nós estivéssemos voltando lá para o passado, lá para o tempo de João, quando as pessoas eram vendidas para pagar suas dívidas, quando as pessoas eram transformadas em escravas porque eram subjugadas por outras nações, enfim. Isso aqui demonstra o mal, até que ponto o mal vai chegar sobre nós. Vai haver escravidão e muita agora, nesse período aqui, antes da volta de Jesus. Isso é só um detalhe de como vai chegar a condição humana. Né? Se nós já achamos que está ruim, vai piorar. Mas essa piora significa que Jesus vai voltar. E aqui temos, para finalizar, mais uma conversão. Na realidade, não é bem uma conversão, né? É algo assim parecido com uma conversão, porque fala a respeito de um cuidado. E eu quero depois, antes de terminar, fazer um detalhe, fazer uma menção aqui, um detalhe dessa história, que quero que vocês também percebam aqui. Vou ler devagar, já estamos concluindo. Mais uma conversão. Luiz um dia foi convidado para uma conferência de jovens. Para sua surpresa, o assunto que o pregador apresentou naquela noite foi a segunda vida de Cristo. Luiz ouviu atentamente cada palavra do pregador, mas na hora do chamado não tomou a sua decisão. Por isso que eu disse, era quase uma conversão, mas depois passou a ser uma conversão. Ele deixou a igreja em sua motocicleta e foi inesperadamente atropelado por um veículo que se aproximava. De uma forma milagrosa, Deus preservou sua vida. Ele foi levado para o hospital, semiconsciente. No caminho, enquanto os paramédicos faziam de tudo para salvar sua vida, Luiz elevou uma oração a Deus e pediu que preservasse sua vida. Graças a Deus, o milagre aconteceu. Enquanto estava no hospital, Luiz tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Antes de ler o último parágrafo, essa situação poderia ter sido evitada? Jesus poderia ter, vamos dizer assim, sido aceito no primeiro momento por Luiz, sem que passasse por essa situação de ser hospitalizado, essa situação de quase morte, vamos colocar assim? Claro que sim, mas é uma forma de Deus trabalhar conosco.
existem pessoas que, nesse chamado, como nós temos visto nas outras histórias, que encerram as mensagens, as pessoas aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador no momento da dificuldade, sem passar por essa fase aqui de, vamos dizer, não aceitar a mensagem e depois ir para uma condição mais, vamos dizer assim, mais precária, uma situação até de perda de vida, e ainda dessa forma, a despeito desse problema, dessa ingratidão, dessa recusa do ser humano, Deus aceita essa vida que é entregue nessas condições. É por isso que esse nosso Deus é maravilhoso. Nós não vamos ter nenhuma desculpa, nenhuma, para justificar que nós não tivemos oportunidades para a salvação. Não vai haver desculpa, dizer, olha, eu não sabia, não me falaram, não me disseram, não assisti nada, ninguém me falou. Não tem. No Brasil, na atualidade, em qualquer local, em qualquer YouTube daqui, qualquer mensagem de texto, enfim, qualquer local se fala do amor de Jesus, se fala da volta de Jesus. Mas agora tem algo importante. Jesus nunca pressionou ninguém para ser salvo. Vocês já perceberam, para aceitar a salvação? Jesus sempre foi muito respeitador. Jesus respeitou sempre a vontade, o livre-arbítrio das pessoas com quem ele conversava. Vamos lá, vamos conversar, vamos perceber aqui. Quando ele conversou com o jovem rico, o que ele falou lá? Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tu pode sair daqui, tu pode morrer, não pode dar a salvação, olha, eu estou aqui, eu sou a salvação, hein? Olha bem para mim aqui, mira, como diria o José, mira, olha aqui eu. Quer dizer, não existe pressão de Jesus para salvar as pessoas, existe sim o amor, o carinho, mas existe o respeito para com o ser humano. Olha, vamos, Nicodemos também, percebam bem lá, olha, Nicodemos, tu és príncipe em Israel, tu és doutor da lei, tu és uma pessoa do Senhor, sabe muito, mas tu tem que saber que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba, não existe essa pressão, não existe essa questão de pressionar a pessoa para decidir. Isso não quer dizer que nós não levemos as pessoas a ter consciência da eternidade, consciência do pecado, e levemos para ela a solução. Isso é completamente diferente. O que não pode haver é pressa da nossa parte. Porque nem mesmo Jesus pressionou e teve pressa em salvar o jovem rico não aceitou, deu as costas e foi embora. Não se faz uma referência, nem no Espírito de Profecia sobre ele, se ele se arrependeu posteriormente, fala sobre Nicodemos. Mas veja, Nicodemos aceita que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias prometido, só no momento que Jesus é crucificado. Não houve pressão. Jesus não pressou. Por quê? Porque esse trabalho de convencimento do juiz da justiça do pecado é feito pelo Espírito Santo. Até Jesus não interferiu no trabalho do Espírito Santo. E, às vezes, nós agimos de forma assodada, de forma apressada, querendo que as pessoas se convertam. É errado? Não. Nós temos a boa intenção de querer que a pessoa, depois do estudo bíblico, na hora das perguntas, na hora dos convites, né? E aí, já está preparado para o batismo? É nosso desejo que a pessoa diga, sim, eu estou preparada, quero o batismo, a gente, amém, é mais um pecador que vai agora chegar aos pés de Jesus, vai participar do redil do Senhor, alguém que saiu lá do mundo das trevas para o mundo da luz, enfim, é motivo para comemorar, mas esse trabalho não é nosso. O trabalho é de levar a mensagem, de pregar que Jesus vai voltar, de dizer que nós temos que nos preparar para esse evento faustoso, esse evento, como diz aqui a pouco, um evento que não se vai repetir, um evento decisivo, mas nunca chantagear, fazer pressão para que as pessoas se batizem, porque o que nós às vezes temos visto, e eu sou crítico disso, é que 20 pessoas tomam banho, 20 pecadores tomam banho e saem de lá 20 pecadores molhados. Não sai convertido, não sai arrependido, por quê? Porque foi feito nas pressas, foi feito de forma, às vezes, até assodada, sem os cuidados devidos, e às vezes nós temos pessoas que não sabem agir como verdadeiros cristãos, porque nós não tivemos cuidado de ensinar essas pessoas a como ter uma vida cristã. O nosso estudo bíblico foi apressado, foi para atingir alvo, não estou criticando, mas é apressado para atingir alvos, para atingir alvos planejados aí. Isso eu não vejo em local nenhum da Bíblia, nem do Espírito de Profecia, essas coisas, essas invenções aí humanas que às vezes colocam
diante de nós. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Se me convidarem para dar estudo, como agora, fui convidado, eu vou. Se for para dar estudo bíblico, eu vou. Mas nunca vou pressionar as pessoas, dizer, olha, aceite Jesus, porque senão você não sabe o dia de amanhã, você pode morrer. Jesus nunca usou esse artifício. É isso que eu quero dizer. Nós temos que... Não, pois não. Falando em pressa, a gente só tem 1 minuto. Está terminando, né? Está terminando. Tá bom, vou ler aqui. De uma forma milagrosa, Deus preservou sua vida, ele foi levado para o hospital, semi-consciente, no caminho, com os paramédicos faziam de tudo para salvar sua vida. A Luísa levou uma oração, a Deus pediu que preservasse sua vida, que às vezes fica empolgado. Graças a Deus, o milagre aconteceu, enquanto estava no hospital, o Luiz tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Meses depois, foi batizado e hoje é crente no Evangelho e espera com alegria a segunda vinda de Cristo. E quanto à nossa decisão, estamos juntos com Jesus ou precisamos de um milagre também? É conosco agora. Obrigado, feliz sábado e até amanhã, se Deus quiser. Feliz sábado. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração antes de finalizar aqui a reunião. Queria que o Mateus fizesse hoje a oração. Claro. Vai atender o pedido desse senhor aqui do idoso? Pai nosso, agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos até aqui. Agradecemos porque estamos bem. Pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide dos nossos amigos, nossos familiares, e continue conosco, dê uma boa noite de sono de descanso para que logo mais possamos estar juntos na igreja, todos nos confraternizando e podendo também louvar e te adorar, Senhor. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amigos, amém. Obrigado. Até amanhã. Obrigado, Mateus, pela sua oportuna interferência e intervenência. Não fiquei chateado. Fiquei agradecido. Não, nada disso. Eu que agradeço. Muito obrigado, feliz sábado. Alguém tem que me controlar às vezes. Obrigado, feliz sábado. Até amanhã, se Deus quiser.